Essa é sobre islamismo. Então eu vou ensinar os irmãos a se cumprimentar em árabe. Eu só não aprendi árabe porque lá na minha cidade não tem. Se eu morasse em São Paulo, eu já saberia falar árabe. Porque eu gosto da língua, eu gosto do povo. E só uma primeira nota. Não associe árabes com muçulmanos. É igual você não associar israelita com judeu. Como assim, pastor? Israelita é quem nasce no Estado de Israel. E ali você tem cristão, você tem judeu, você tem islâmico, você tem ateu. Então, ser israelita é pertencer à nação de Israel. Ser judeu é ser da religião dos patriarcas. E ser hebreu está conectado com a religião, mas também com a cultura. Então, hebreu tem a ver com cultura. Judaico ou judeu com religião. Israelita tem a ver com a nacionalidade. Então, por favor, cuidado com a associação. Tá bom? Então vamos lá, eu vou saudar os irmãos e vou ensinar como é que os irmãos respondem. Os muçulmanos dizem assim, assalamu alaikum. E você responde, alaikum salam. Que é a paz de Allah esteja contigo. Contigo esteja a paz de Allah. Tá bom? É importante falar isso. Tecnicamente, eles dizem que Allah é o nosso Deus. É o mesmo Deus, cristão e judeu. Tecnicamente, porque na prática e no fundamento histórico não é. Tá? É só você ler a história muçulmana que você vai entender isso um pouquinho. Essa moça aí, eu peguei ela para a face do Islã. Vocês lembram desse rosto? Na revista. Portas Abertas usa também. Mas saiu primeiro na National Geographic e saiu na revista Veja. Essa menina aí foi pega por acaso, é uma afegã. Hoje ela está destruída. E você imagina, se ela fosse bem cuidada, ela seria uma mulher ainda, uma senhora ainda muito bonita. Mas ela está destruída, sem dente, o cabelo todo desgrenhado, ela está toda com o rosto manchado. E essa menina, foram atrás dela recentemente para vê-la, né? E por isso que eu disse a outra face do Islã, porque o Islã, aqui para o Ocidente, ele parece bonito, mas o Islã, irmãos, não é bonito. Dom Richardson, acho que é assim que pronuncia o nome dele, escreveu o Totem da Paz. Alguém conhece esse livro? Fator Melquisedeque? Então, Dom Richardson disse que a única religião que ele não achou o Totem da Paz foi o Islã. Isso é muito forte. Porque ele achou o Totem da Paz em todas as religiões africanas, nas religiões animistas, ele achou o Totem da Paz. O que é o Totem da Paz? É uma conexão para falar da graça. Mas no Islã ele não achou o Totem da Paz. Então nós vamos tratar hoje de um assunto bastante complexo, lembrando os irmãos que os muçulmanos no Brasil, eles defendem o pacifismo, defendem uma ideologia que não se aparenta, ou que não parece, com aquilo que a gente vê, por exemplo, num Paquistão, num Afeganistão, numa Indonésia, numa Arábia Saudita. Por exemplo, quantas igrejas tem na Arábia Saudita, vocês sabem? Templos hindus? 0. Eu penso que nós deveríamos implantar a regra da reciprocidade com os muçulmanos. O dia que puder, na capital islâmica, ter uma igreja cristã, como tem, por exemplo, em Roma, do lado do Vaticano, tem uma mesquita. O dia que puder ter igrejas cristãs na Arábia Saudita, a gente libera o alvará para mesquitas muçulmanas no Brasil. Eu acho que isso seria o justo. Lei da reciprocidade. Bom, esse aí sou eu, com o pastor Joaquim de Andrade, aqui do lado, para quem está vendo do lado esquerdo, eu estou do lado de 2 sheiks. Sheik Jihad Hassan, que ajudou inclusive a fazer a novela O Clone, ele é um dos líderes da ANAGI, Associação Nacional de Juristas Islâmicos. É ele que ele é advogado também. E nesse dia aí, essa foto foi antes do programa de rádio. Aqui nós temos 2 sheiks. Esse sheik que está ali do meu lado direito, eu estou no meio. Isso foi em 2007. Esse sheik que está ali é um sheik sufi. O sufi seria um esotérico do mundo muçulmano. E o sheik Jihad Hassan é o sheik sunita,
Quem fazia o programa lá em Campina Grande, na Paraíba, era o jornalista Juarez, que já partiu. Se os irmãos terem uma ideia, isso aqui é um dos programas de maior audiência da Paraíba. E eu estou lá. Aí o Sheik Jihad pegou a palavra, falou de amor, de paz, falou de bondade, de interreligiosidade. O Sheik Hassan foi na mesma linha e tal. Aí veio a palavra para mim. Eu olhei para o Juarez e falei, Juarez do céu, eu estou maravilhado aqui nessa tarde. Aí o Juarez falou, ô pastor, o senhor deve estar, né? Porque veja, nós estamos aqui numa mesa ecumênica, né? 2 sheiks, um pastor, coisa linda, né, pastor? Eu falei, não, mas é mais lindo do que você imagina. Ele falou, como assim? Eu falei, não, eu estou vendo algo aqui, não é de um pastor sentar com um sheik muçulmano. Eu estou maravilhado aqui de ver 2 sheiks, um sufi e um sunita. Sendo que em países muçulmanos, o sheik sunita, no caso aqui o Jihad, estaria matando o sheik sufi, que é o sheik Mohammed aqui. Um estaria matando o outro, porque os sufis são perseguidos pelos sunitas e pelos xiitas. Quando eu disse isso, o Jihad deu um tapa na mesa. Isto é uma infâmia. O senhor está mentindo. Falei, tô nada, tá aqui. Eu peguei minha pastinha, já fui jogando revista em cima da mesa, e fui jogando revista em cima da mesa, o Juarez pegando as revistas. Não, é verdade mesmo, Sheik. Tá aqui, o cara tá no saco de batata, foi os sunitas que mataram, porque a gente fala dos xiitas, mas quem mata mais no mundo são os sunitas. Inclusive o Hamas é sunita. Vocês sabiam disso ou não? O Hamas é sunita. O Irã que é xiita. Mas o Estado Islâmico era sunita. Gente, quando eu falei isso, esse Sheik Jihad ficou desesperado. E ele começou a borbulhar de raiva. Ele botou o seu eu para fora, né? Isso é ultraje. Eu estou aqui falando de paz. O senhor, eu falei, ô Jihad, nós viemos aqui para falar a verdade ou para jogar confetes mentirosos um em cima do outro? Aí o Juarez, não, tem que ser a verdade, pastor, tem que ser a verdade. Jornalista quer a verdade, né? Ele quer ver o circo pegar fogo. Então, ele não quer a verdade, pastor. É verdade. Juarez, isso aqui é verdade ou mentira? Não, está na revista Veja, é verdade. E eu tenho a coleção todinha da revista Veja, eu tenho documentos, eu tenho livros islâmicos. Aliás, eu tenho uma mini biblioteca islâmica de livros em português. Eu recebi livros da embaixada iraniana do Brasil. Livros que nem os sunitas têm. Inclusive, nesses livros, os xiitas acusam os sunitas de adulterar o Alcorão. Está entendendo? Ninguém tem esses livros no Brasil, porque só se for lá na embaixada pedir, e só para quem é islâmico e xiita no Brasil, que é pouquíssimos. Então, aí, irmãos, a coisa pegou tão fogo lá, que o Jihad não queria mais participar da conversa. Porque quando não tem argumento, resta nos fugir. Não é verdade? Se tem argumento, você fica, você explica, porque ali o jornalista ia dar a palavra para ele se explicar. Aí o Juarez falou assim, então faz o seguinte, pastor Martinez, o senhor aguarda 15 minutos lá fora, e eu vou entrevistá-los 15 minutos, e o resto do programa é seu. Então sobrou quase 35 minutos para mim. Aí eles só tiveram 15 minutos. Eles falaram 15 minutos, tal, se defenderam lá sem a minha presença, eu tive que esperar lá fora. Aí nisso chegou o Joaquim, nós entramos depois, e aí nós falamos por 35 minutos, e a gente lavou a alma ali, tudo que tinha que falar, nós falamos. Nós falamos ali. Isso aconteceu em Campina Grande, na Paraíba, na rádio lá, uma das maiores rádios do Nordeste. Vocês sabem que no Nordeste, a rádio é mais poderosa que aqui. Aqui a rádio já é muito poderosa, no Centro-Oeste, Sudeste, já é poderosa. Você imagina no Nordeste. O cara está trabalhando lá, roçando terra lá, e está ouvindo rádio. Ele está rebocando a parede e ouvindo rádio. É o dia inteiro ouvindo rádio. E essa rádio aí, ela é muito poderosa. Parece que tinha 2 milhões de espectadores. Está entendendo? Porque pegava o Nordeste todo ali. Está entendendo? Então, para os irmãos terem uma ideia do embate que foi ali, e nós não temos problema em falar a verdade. Tá certo? A gente fala a verdade mesmo. Aqui são algumas bibliografias, se vocês quiserem estudar sobre o Islã no Brasil, irmãos, eu sei que os irmãos vão achar assim, o muçulmano ainda está longe da gente. Eles têm um plano de conquista do Brasil até 2040. Eles querem ser uma das religiões mais relevantes do Brasil
até o ano de 2040. Eu fiz um vídeo, eu não me lembro onde está lá no meio dos 3.000 vídeos lá. Mas é um vídeo onde eu trato desse assunto. Eu pego um vídeo de um cientista muçulmano, ele falando isso, que eles querem ser a religião, uma das religiões mais relevantes do Brasil até 2040. Aqui você tem alguns livros. Lá o primeiro é a Expansão Muçulmana, da editora Nova Clio. Muito interessante. Acho difícil achar, você talvez só encontre em sebo. Agora ali, olha, o que deu errado no Oriente Médio, do Bernard Lewis, esse livro que tem uma capa preta ali, que tem um árabe na capa, esse livro é muito importante. Uma das coisas que ele mostra é o seguinte, uma das coisas que deu errado no Oriente Médio, e também em todo o mundo muçulmano, é o analfabetismo feminino. Então as mulheres são analfabetas e improdutivas. Enquanto que no Ocidente as mulheres são produtivas, sabem ler e muitas delas sustentam os lares. Né? E é até engraçado, porque quando o Islã começa, quem era o dono dele, do Mohammed, era Khadija. Khadija que era viúva rica, e o Mohammed era só o empregadinho dela. Tanto que enquanto Khadija esteve viva, quantas outras esposas Mohammed teve? 0, nenhuma. Porque ele era a propriedade dela. A mandona, a dona do dinheiro e a dona do profeta era Khadija. Quando a Khadija morre, aí o profeta vai ter várias esposas. Inclusive na Surata 33, que é o capítulo do Alcorão, o Alcorão é parecido com a Bíblia, né? Tem capítulos e versículos. Cada capítulo tem um nome, a vaca, o despojo. Não, é só um livro, é a recitação. Inclusive esse é um dos problemas, eu já vou falar por quê. Então tem o capítulo 33 do Alcorão, e lá está escrito um verso interessante, porque o muçulmano, ele pode ter até 4 esposas, o muçulmano comum. Mas o Mohammed está escrito assim, tu, profeta, podes ter tanto quantas esposas quiser. Está entendendo? E ele assim o fez. Ele teve várias esposas, não sei se foi 7 ou se foi 9. Mas uma das esposas que ele teve foi Eishla, a filha do califa Otimã. E ele possuiu a menina quando ela tinha 7 anos de idade. Eu tenho um livro que conta a história dela, é muito interessante. Inclusive, tem uma escapada dela, que ela foge com um rapaz, que ela amava, e a soldadesca do Mohammed pega ela. Um dos soldados acha ela. Aí ela ia ser apedrejada, porque pegou ela na barraca com o rapaz. Aí trouxeram para o profeta. O profeta falou, vou rezar. Porque assim, ele resolvia as coisas na reza. Reza assim, ele ia buscar a revelação que lhe interessava. E aí então ele foi rezar, ele voltou, ele falou assim, quantas pessoas pegou este lá na barraca? Aí o soldado se apresentou. Eu, senhor. Só você? Só eu. Ah, então não pode apedrejar este lá, vou ter que perdoá-la. Por quê? Porque Allah me disse que tem que ter 4 testemunhas. Foi só você? Aí ele deu uma de manso e perdoou e trouxe a menina de volta, porque ele gostava da menina. Né? Então ele não deixou apedrejá-la. Isso está no livro Eishla. Tá? Aquele outro livro ali, Uma História dos Povos Árabes, Dr. Ourani, e esse livro aqui, ele é um livro técnico. Neste livro você vai descobrir que Alá não é o mesmo Deus dos cristãos. Que Alá é uma divindade que já existia antes de Mohammed. O pai de Mohammed, sabe como é que ele se chamava? Abdullah. Por que chamava-se Abdullah, se o cristianismo não era conhecido na Arábia? O Mohammed são de tribos pagãs. Então, como é que o pai dele chamava Abdullah? Porque servo de Alá significa Abdullah, servo de Alá. O pai dele era servo de Alá justamente porque, na concepção ali, o Alá já existia. E quem era o Alá entre os deuses pagãos da Arábia? Era a lua. Então, o muçulmano não tem uma lua em cima da mesquita porque o calendário é lunar, igual o judeu. Não, ele tem uma lua ali porque aquela lua é o Deus dele. Inclusive, neste livro aqui, Verso Satânico, Salman Rushdie. Quem já ouviu falar do Salman Rushdie? Já ouviu falar do Salman Rushdie? Até hoje ele viaja com o nome de Anthony. Hoje ele tem um outro nome. Porque até hoje o autor desse livro aqui pode morrer, porque existe um fatá sobre ele, fatá é um decreto de morte, que está sobre o Salman Rushdie, e ele, inclusive, para viajar nas companhias aéreas, tem que usar nome falso. Porque se os muçulmanos souberem que ele está ali, derrubam o avião. Principalmente os xiitas. Nesse livro aqui, ele vai falar do capítulo 53 do Alcorão. O
que aconteceu? O Alá da Arábia, que não é o nosso Deus, ele tinha 3 filhas. Eu acho que é Manate, Alate e uma terceira que eu não lembro o nome. E aí, o que acontece? No princípio do Islã, ele deu um quebra-galho e permitiu que se adorasse as 3 filhas de Alá. Porque nessa mitologia muçulmana, o Alá tinha casado com uma deusa, que é o Sol. Na teologia ali daquela região, o Sol era uma deusa que casou-se com o deus Lua. E teve essas 3 filhas. Então, no princípio, ele deu liberdade para que os muçulmanos adorassem também essas 3 outras divindades. Depois ele voltou atrás. Quando ele volta atrás, ele vai explicar por que ele voltou atrás. Ele vai dizer que o capítulo 53 do Alcorão foi dado pelo diabo, foram os versos satânicos. Então aí ele vai corrigir o capítulo 53. E aí ele vai proibir a adoração a essas 3 deusas e vai ensinar que Alá não tem filhos. Quando ele ensina que Alá não tem filhos, presta atenção nisso. Ele está dizendo que Jesus não é filho de Deus e ele está dizendo que nenhum cristão pode ser filho de Deus. Por isso o muçulmano não se sente filho de Deus. Ele não é filho de Alá, porque Alá não pode ter filhos. Por causa dessa bagunça do capítulo 53 do Alcorão, que é contada nesse livro aqui. Esse autor aqui, desses 2 livros, Além da Fé e Entre os Fiéis, Dr. V.S. Naipaul, é Prêmio Nobel de Literatura Mundial. Um é escrito em 78, o outro é escrito em 98. Detalhe, praticamente ele previu os atentados de 11 de setembro de 2001. Está aqui nesses livros. Se alguém gosta de ler, está aí uma ótima bibliografia. Quem gosta de ler aqui? Então está aí, a bibliografia. Quem é o pecador que não gosta de ler? Aí não levanta a mão, você percebe? Não levanta a mão. Né? Mas olha, mude sua mentalidade, comece a ler, principalmente sobre o islamismo. Próxima, minha filha. Aí nós temos as facções. Ó, pensa no cristianismo. Quais são as 3 facções cristãs? Vamos lá, olhem para mim. Fala aí para mim, irmãos. As 3 facções cristãs. Catolicismo romano, Igreja Ortodoxa Grega e os protestantes. Essas 3 divisões são as divisões do cristianismo no mundo. Catolicismo ortodoxo, ou Igreja Ortodoxa, eles não gostam de chamar de católicos, e os protestantes. Eu queria dizer que nessa divisão aí, os protestantes podiam ser os xiitas. Então, muito bem, nós temos 80% de sunitas, aproximadamente. Parece que hoje está um pouquinho menos. Nós temos 20% de xiitas e nós temos 1% de sufis. 1% de sufis. Lembra que eu falei do senhor Nassib, lá em Rio Preto, que eu evangelizava ele? Ele se dizia sunita. Mas um dia, nessa época eu ainda trabalhava um pouco no mundo secular, eu fazia alguns trabalhos, eu estava trabalhando na Câmara Municipal, ajudando lá um vereador evangélico, e eu estava trabalhando lá. E uma das minhas colegas de trabalho lá falou assim: ô pastor João Flávio, nós estamos fazendo um trabalho de faculdade e nós temos que entrevistar um religioso. A gente escolheu um muçulmano. E a gente não conhece nenhum muçulmano aqui. Você conhece um, parece, né? Eu falei, conheço. A gente pode entrevistá-lo? Aí eu falei, deixa eu falar com ele. Aí eu liguei para ele autorizou. Aí ela pediu para eu fazer as perguntas. Então eu preparei as perguntas mais cabulosas para ele responder. E aí foi gravado, é que eu perdi esse vídeo, estava gravado. Aí perguntaram assim, a moça, né, a jornalista que estava fazendo a matéria: senhor Nassib, o muçulmano, o homem, pode ter 4 esposas, e a mulher islâmica só pode ser uma dessas esposas. Senhor Nassib, por que a mulher muçulmana não pode também, como os direitos são iguais, ter 4 maridos? Aí ele olhou assim do lado e falou assim: esta foi você, né, João? Ele sabia que era eu que fiz a pergunta. Aí ele pegou e falou assim: bom, eu vou explicar uma vez só, presta atenção, Nassib vai explicar uma vez só. Quando o homem quer mijar, como faz quando o homem quer fazer xixi? O homem vai em qualquer cantinho e faz xixi, não é? E vocês, mulheres, podem fazer xixi em qualquer cantinho? Aí a moça que estava entrevistando: não, senhor Nassib. Ele falou: pois é, por isso que a mulher não pode ter mais maridos, só um.
Aí eu fiquei pensando até hoje que tem a ver esse xixi com o marido. Eu estou tentando até hoje entender essa resposta, tá bom? Então, só para vocês saberem, então os muçulmanos, os sunitas seriam os mais moderados dentro do Islã, o que não é factual. Os xiitas seriam os mais radicais e os mais pacifistas são os sufis. Os sufis são os mais pacifistas. Eles espiritualizam o Alcorão. Porque qual é o problema do Alcorão? Presta atenção. O Alcorão, a palavra Alcorão, significa a recitação. Ela é uma palavra como a alface. O que significa alface? Quem sabe? Comer, você comeu agora há pouco. O que significa alface? Hã? Aface. Alface, aface. Porque a alface é uma folha inteira. Parece um rosto. Então a palavra alface é árabe. Quer dizer a face. Alcorão, o livro ou a recitação. O problema é que dentro da Bíblia, o Alcorão seria um livro sapiental. Seria como um salmo, como um provérbios, como Eclesiastes, como Cantares. Seria um livro sapiental. É um livro poético. É um livro poético. Já não tem livro histórico dentro do Alcorão. Nos poemas, eles falam de história, mas é poético. Então veja, no capítulo 9 está escrito para matar o infiel. Então vamos supor que o teu vizinho é muçulmano. Ele lê o capítulo 9 do Alcorão. E ele sente que aquela recitação é para ele agora ir lá e te matar. Ele pega a arma e vai lá e te mata. E quem controla isso? Quem lê isso? Quem estuda isso? Quem define essa doutrina? Não tem. Não tem papa. Não tem líder. Tem os líderes tribais locais. Vocês acham que Osama Bin Laden não conhecia o Alcorão para fazer os atentados que ele fez em 11 de setembro de 2001? A família de Bin Laden reformou a Caaba lá em Meca. Era uma das famílias mais instruídas na doutrina islâmica. Então, só para os irmãos saberem esse fato. Próxima, minha filha. Aí está os pilares do Islã. Shahada, que é a confissão. Todo bebê que nasce, o parteiro ou a parteira ou o médico levanta o menininho pelos pés, não dá tapinha no bumbum não. Traz ele, o ouvidinho do menino ou da menina perto da boca do médico ou da parteira e ele declara, bem para a criança decorar desde bebezinho, Muhammad é o profeta de Alá e Alá é o único Deus. Primeira coisa, é a charada. Muhammad é o profeta de Alá e Alá é o único Deus. Essa é a profissão de fé. É a primeira coisa que uma criança muçulmana escuta. Tá certo? Que é a confissão de fé. As preces cotidianas são os islats. O muçulmano reza 5 vezes por dia. Quantas vezes eu estava lá com o senhor Nassib, o relógio dele tocava, ele falava, com licença, Nassib vai rezar. E ele saía, pegava o tapetinho dele e ia rezar. O muçulmano tem que rezar olhando para Meca. Inclusive, o banheiro do muçulmano não pode estar de bumbum virado para Meca. Vocês sabiam disso? Tem engenheiros no Brasil que ganham uma fortuna para fazer casa para muçulmano. Porque na hora que vai fazer a casa do muçulmano, ele tem que fazer a questão geográfica para ver onde está Meca, porque o cara tem que sentar no vaso para fazer as necessidades dele, olhando para Meca. Ele não pode ficar de costa para Meca. Ah, essa história das preces é interessante. Está no livro Os Versos Satânicos. Aí diz que Alá fala para ele, diga meu povo que reze 5 vezes e não se fala mais nisso. Então aí nasceu a reza 5 vezes por dia. Na verdade, acho que ele quis ser mais que os judeus. Vocês sabem de onde vem a tradição judaica de orar 3 vezes por dia? Os judeus têm a tradição de orar 3 vezes por dia. Daniel. De Daniel, os judeus trouxeram para a cultura deles a oração 3 vezes por dia. E aqui nós temos, nos muçulmanos, essa tradição de rezar 5 vezes por dia. O Ramadã é o mês do jejum. Foi o mês que o Alcorão foi dado. Eles jejuam o dia inteiro, só que de noite pode comer. Então o muçulmano faz festa a noite inteira. Chega de dia, fica sem comer até 6 horas da tarde. Deu 6 horas, come. Depois acorda no outro dia sem comer. Vai
às 6 da tarde. Só que assim, em país muçulmano, se você comer no meio do dia, mesmo você não sendo muçulmano, 40 chibatadas em praça pública. Tá certo? É o Ramadã deles. Pagamento da zakat, é aqui que os cristãos mudam de religião. Porque a gente é 10%, né? Eles só são 2,5%. É um quarto do dízimo cristão. Então, financeiramente falando, é mais negócio ser muçulmano, que é muito mais barato. Um dízimo de 2,5% é muito mais barato em relação a um dízimo de 10%. Então, o zakat é o dízimo e é 2,5%. Peregrinação à Meca é para os que não tiverem doença. Pelo menos uma vez na vida, tiverem condições financeiras, devem ir na Meca fazer a Kaaba, fazer aquela dança ao redor da Pedra Negra. Aquela Pedra Negra, na verdade, é o Alá. Na história é contado que ele é o Alá, aquela Pedra Negra. E por fim, a Jihad. A Jihad quer dizer o esforço, mas na verdade em árabe quer dizer também a Guerra Santa. Então a Jihad deve ser feita em países não islâmicos. Muito bem. Refutando os argumentos do Islã, Alcorão, tradição e Sharia. Isso aqui, num país muçulmano, é o que acontece. Ó. O Alcorão, ele é acompanhado da tradição islâmica, mais a Sharia. Sabe essas leis que tem no Islã? Por exemplo, a lei da burca, do véu, não está no Alcorão, está na Sharia. Tem muita coisa que os muçulmanos fazem que não estão no Alcorão. Está na Sharia. Tá certo? Próximo, por favor. O islamismo crê erroneamente em anjos. Eles dizem que são os jins. São maus na sua maioria. Há o anjo do bem e o anjo do mal. E Satanás foi desobediente, porque no Alcorão, Satanás é orientado, Lúcifer foi orientado a adorar Adão. E quando Deus mandou adorar Adão, ele falou, não é certo adorar Adão. O anjo estava certo? O Lúcifer estava certo? Deve-se adorar Adão? Não. E aí, então, ele se tornou um anjo rebelde porque se tornou desobediente. Isso está na Surata 2, verso 34. Sabiam disso? Próxima, por favor. Crucificação. Eles negam a crucificação. Surata 4, 1, 5, 7. Eles dizem, eles não o mataram, não o crucificaram, mas apenas lhes pareceu que o fizeram. Não o mataram com certeza. Então, os muçulmanos entendem que Jesus Cristo não foi crucificado. Na verdade, quem foi crucificado foi Judas. Alá fez resplandecer o rosto de Jesus sobre Judas. E quem morreu na cruz foi Judas. E Jesus foi tomado e levado para o céu. Então, segundo o Alcorão e a tradição islâmica, ou algumas tradições islâmicas, Jesus voltará para declarar que Mohammed é o único profeta de Deus. E se Jesus voltar e falar que Mohammed é o único profeta de Deus, aí todos nós vamos ter que aceitar isso. Imagina Jesus vindo do céu falando isso. É uma das doutrinas islâmicas. Bom, a Bíblia fala em vários textos que Jesus foi crucificado. Flávio Josefo, Tácito, a Patrística, o Talmud, a História Universal, todos são contrários a essa tese, porque a Bíblia, não só ela, mas vários documentos, dizem que Jesus foi crucificado. Amém? Próxima, por favor. Os muçulmanos, eles inventaram que nós adoramos 3 deuses, ou uma tríade. E isso eles pegam muito bem, como as testemunhas de Jeová. Só que eles fazem uma confusão. Eles dizem que a trindade é Deus Pai, Deus Filho e Maria. Eles não conhecem nem o básico da Bíblia. Diz o Alcorão, a quem atribuir parceiros a Deus, ser-lhe-á vedada a entrada no paraíso, e sua morada será no fogo infernal. Os iníquos jamais terão socorredores. Matai os idólatras. Então vejam, olha a complicação disso. Os muçulmanos dizem que esse negócio de trindade é uma idolatria, é uma triteíde, e eles ensinam que tal pessoa é uma idólatra, e como idólatra ela deve ser mortas. Então você vê, para o Alcorão, nós somos dignos de morte porque cremos numa trindade. Aí eu vou explicar aqui embaixo que a Bíblia não ensina uma tríade, mas uma trindade. A trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, e não Pai, Filho e Maria. E eu mostro aqui no Alcorão, porque Alá muitas vezes ele vai dar sinais de falar no plural. Façamos, desçamos, hajamos, então ele fala no plural. Tá bom? Próximo, por favor.
O Islã, ele olha para o Ocidente, e como ele não divide Estado e Igreja, então você imagina o sambódromo aqui do Rio de Janeiro. Para o muçulmano, aquilo ali é um desfile cristão. A nossa sociedade toda, para o muçulmano, é toda cristã. Ele não sabe discernir que aquilo lá são pessoas não religiosas que estão, né, expondo a sua volúpia. Não. Se o Estado permitiu, e se os cristãos moram nesse Estado, então aquilo é cristão. Porque o muçulmano não divide Estado e Igreja. Aliás, pode observar, toda a comunidade muçulmana, em muitos países do mundo, estão nas fronteiras. Porque a ideia é transformar aquilo num país. Por exemplo, a Caxemira. A Caxemira era da Índia. E o Paquistão quer para eles. Tem uma guerra nuclear envolvendo ali. Porque tanto o Paquistão quanto a Índia têm arma nuclear. E os hindus não gostam de muçulmanos. Eles até toleram os cristãos, mas eles não gostam de muçulmanos. E hindu e muçulmano, gente, é farinha da boa. Eu ia falar do mesmo saco, mas não é não. É farinha da boa, que é uma mais pimentada que a outra. Tá certo? Você imagina duas farinhas bem pimentadas. É o hindu e o islã. Então, eles olham para a nossa sociedade e eles veem o quê? Uma sociedade promíscua que se diz cristã. Só que, veja, a doutrina islâmica permite que cada muçulmano tenha 4 esposas. Só que não é só 4 esposas. O Alcorão fala de escravas sexuais. Então, vamos supor, em vários países muçulmanos, que o cara tem 4 esposas e tem as empregadas que trabalham na casa dele, se ele gostar e precisar de uma, ele pode pegar. Está entendendo? Aí uma vez eu perguntei isso para o seu Nassib. Nassib, como é que explica esse negócio aí de ter 4 esposas e ainda poder pegar a empregada? Ah, João, é melhor regulamentar do que ficar adulterando. Então, né, o seu Nassib acha que porque o Alcorão, então, porque permite o homem ter 4 mulheres e ainda de vez em quando pode pegar a serva, que como está trabalhando na casa dele, a serva dele, ele também pode usufruir dela, de todos os serviços dela. Então, olha que absurdo. Agora, nós aqui temos uma sociedade mista. Nós temos que tolerar, os não cristãos toleram a gente e a gente tem que tolerar os outros. Não é fácil viver numa sociedade mista também. Só que é melhor viver numa sociedade democrática do que viver numa sociedade muçulmana, que você não tem liberdade para nada. Em países muçulmanos, ser cristão é um inferno, nos países que permitem. A maioria não permite. E até aqui uma informação, acho que alguém perguntou para mim, a religião que mais cresce demograficamente no mundo são os islâmicos. Porque as sociedades ocidentais estão morrendo por falta de filhos. Mas o fato é que a maioria de nós não tem mais que 2 filhos. Então a sociedade, a nossa geração vai sumindo. E uma outra geração vai aparecendo por falta de filhos. Muito bem. Eles dizem que a Bíblia foi adulterada, que o paráclito da Bíblia, o consolador que ia vir, é Mohammed. Porque eles traduzem por períclitos, que é bendito. E eles pegam o evangelho de Barnabé para isso. Então, no evangelho de Barnabé, Barnabé chama o Espírito Santo de Períclito, que é o bendito. Está errado chamar o Espírito Santo de bendito? Está errado ou não? Não. Mas aí eles pegam essa tradução para dizer que de João está errado e que Jesus está falando que ia mandar o outro Consolador. E o outro Consolador que seria enviado era Maomé. Tá certo? Eles pegam o texto de Deuteronômio 18:15, que é uma profecia sobre Jesus. Moisés está profetizando sobre o profeta maior que ele, que viria, que é Jesus, e eles falam que é Mohammed. Então, Mohammed é o paríclito de Deus, e não o paráclito. Tá? Então, eles têm cursos para dizer que a Bíblia foi adulterada. Tem um livro que eu tenho lá em casa chamado Os Erros Bíblicos. O Alcorão, um livro cheio de remendo, chamando a Bíblia de errada. É uma coisa absurda, né? Próxima, por favor. Aí eles ensinam que a Bíblia foi corrompida, mas quando eles ensinam isso, eu tenho um checkmate legal para eles. Alguém aqui já chegou a ler o Alcorão? Nunca ninguém leu o Alcorão aqui? Não está lendo nem a Bíblia, né, irmão? Como vai ler o Alcorão? Todos os dias, né, irmão? Nunca ninguém leu. Já leu o Alcorão? Já leu? Muito legal, né? Então, olha que interessante. No capítulo 5 do Alcorão, olha o que Deus fala. Nós revelamos aqui, olha Deus falando no plural, ó. Olha que legal. Surata 5:44. Nós revelamos a Torá, onde está a orientação e a luz. Veja, estão falando que a Torá, que é o Velho Testamento, é a lei, é a orientação e a luz.
No 5,46 está escrito assim: nós lhe outorgamos os evangelhos nos quais está a orientação e a luz. Então veja, Alcorão 5,44, Alcorão 5,46, está dizendo que Deus trouxe a Torá e os evangelhos. Agora, olha que interessante. No 5,68 está escrito: judeus e cristãos não têm orientação a não ser que observe a Torá e o evangelho. Até aí está tudo certo. Aí no capítulo 6, verso 34, não há ninguém, leia para mim ali, irmão. Não há ninguém que altere as palavras de Alá. Então isso está no capítulo 6, 34 do Alcorão e no capítulo 10, 64 do Alcorão. Olha, se ninguém altera as palavras de Alá, e se a Torá e os evangelhos são a palavra de Alá, então alguém poderia ter alterado o Novo Testamento? Segundo o próprio Alcorão? Não. Alguém poderia ter alterado o Velho Testamento, segundo o Alcorão? Não. Então, quando eu pergunto isso aqui para o muçulmano, dá boot nele. Ele entra em parafuso. Está entendendo? Dá pane. Por quê? Porque o que acontece aqui? Você está mostrando que, segundo o Alcorão, a Bíblia é a palavra de Deus e ela não pode ser alterada porque ela é a palavra de Deus. Isso aqui é um checkmate, você está na evangelização para muçulmanos. E eles falam que a Bíblia foi corrompida. Ora, se a Bíblia foi corrompida, lá caiu em mentira. Porque o Alcorão fala que a Bíblia é a palavra de Deus e não pode ser mudada. Percebe sim ou não? Tá? É que alguém nunca evangelizou muçulmano aqui? Só eu. Só eu bati de frente. O senhor também já? Já falou para Jesus? Já discutiu teologia com eles? Esses pontos são muito importantes, viu? Amém? Próxima, minha filha. Aí a janela 1040, que você já deve ter ouvido falar, está vendo aqui o Magrebe, norte da África? Tudo isso aqui em verde tem influência islâmica. Está entendendo? Nós temos muita coisa ainda para evangelizar o mundo, irmãos. E o Islã é o grande desafio mundial, porque nenhuma religião é tão agressiva, tão danosa que nem o islamismo. Nenhuma. Nenhuma. Pois não. Se você não perceber as nuances, você acaba acreditando que Alá é Deus e que eles realmente adoram a Cristo de alguma forma. Então, na minha concepção, isso faz parte de um planejamento, isso é bem estruturado, isso não é à toa, isso é uma visão romântica do islamismo para te agradar, para que você comece a pensar, poxa, mas por que eu também não sou muçulmano? Na verdade, foi exatamente isso que os muçulmanos fizeram no Egito, no século VIII. Mohammed chegou lá no Egito, lá é os cristãos coptas. E os cristãos coptas não gostavam dos cristãos da Turquia, os cristãos de Constantinopla. E o que aconteceu? Ele chegou lá pregando contra a idolatria, pregando que Jesus era o único profeta filho de Maria, pregando que Jesus ia voltar, que Jesus queria a santificação do povo. Os coptas abraçaram Mohammed como um profeta de Deus. Depois, quando eles descobriram que não era, já era tarde. Até hoje eles agem mais ou menos assim. Eu estava numa palestra como essa, e duas mulheres de burca assim, sentadas na frente. Eu fiz o apelo. Eu perguntei se elas queriam aceitar Jesus, depois que eu dei a palestra. Respondi as perguntas delas. Elas vieram para frente chorando e se converteram. É cristã ibero-americana, chama a igreja de São Paulo, pastor Aécio. Ele fez o congresso, ele convidou as mulheres muçulmanas e elas se converteram numa palestra dessa. Tudo que eu falei aqui, muito mais, eu falei, porque lá era um congresso só de Islã. Ele usou um dia inteiro para falar só de Islã. Então eu dei várias palestras sobre Islã. E elas assistiram todas as palestras. E elas iam perguntando, como o senhor fez aqui, como o outro fez, elas iam perguntando e eu ia respondendo. No final da palestra, elas aceitaram Jesus. E esse povo, quando se converte, irmãos, eles ficam num fervor, num ardor, numa entrega. Então, por exemplo, quando eu tiro um adventista de lá, ele vem para uma igreja evangélica, ele detona. Um testemunho de Jeová, meu Deus do céu. Todos eles viram obreiros, começam a servir a Deus nas igrejas. Então, assim, esse povo dá trabalho? Dá. Só que é peixe grande. Deus me chamou para pegar peixe grande. Está entendendo? Tem peixe, peixe todo é bom. Todo peixe é bom. Deus quer salvar do lambari até o tubarão. Tá certo? Mas Deus me chamou para pescar o tubarão. De vez em quando não tenta me engolir. Tá certo? Mas eu estou lá tentando pescá-los. Porque Deus me chamou para isso. E vocês orem por mim, porque eu quero que muitos desses tubarões
se convertam, viram pastores e vão ajudar a ganhar almas para Jesus.